Boa noite, turma. Mais uma videoaula, nossa terceira aula. E hoje a gente vai lá trabalhar a apostila da página 5 até a página 9, tá bom? Então vamos lá, gente. Lá na apostila, na página 5, vem dizendo assim: com a base na BNCC, os campos que compõem a matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais que se articulam. Quais são essas? A ordem, a proporcionalidade, a interdependência, representação, as variações e a aproximação. E elas são importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos. E é na escola que ela deve ser desenvolvida, deve ser estimulada, né? Para que o aluno consiga ter seus objetivos e conhecimentos. Exemplo, a proporcionalidade, no caso, no estudo das operações com os números naturais, representações fracionárias e outros citados na apostila. E além disso, a noção também será evidenciada no dia a dia. Então ele vai levar aquilo que ele aprende na escola e vai levar para fora, vendo que isso acontece no dia a dia dele. Tá? Então vamos lá, uma continha de matemática que ele aprende, uma soma, ele vai adicionar isso na vida pessoal dele. Então vamos lá. A unidade matemática, números, tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que vem ser o quantitativo, né? O quantificar. Na construção da noção dos números, os alunos precisam desenvolver ideias de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem. E para isso é importante propor ensinar sempre com base significativa para melhor absorção do conhecimento. Então, para isso, para que ele possa absorver bem, a gente tem que estar sempre fazendo essa comparação do que ele está aprendendo e o que isso é importante para a vida dele. Ele tem que entender que alguma coisa que ele aprende na escola, que aquilo ali vai ter um significado para a vida dele. Vai ser importante ele aprender aquilo. No ensino fundamental, a expectativa é que os alunos resolvam problemas com os números naturais e os números racionais. Nos cálculos, esperamos que os alunos desenvolvam estratégias para obter resultados, sobretudo estimulando-os a fazer cálculos mentais e trabalhar o raciocínio, também com calculadora, com ábaco, com outros equipamentos, com outros instrumentos que ele possa trabalhar. Esperamos que eles identifiquem e estabeleçam pontos de referência para a localização e o deslocamento dos objetos. Construam noções de espaço e distância, usando recursos pedagógicos. Como, por exemplo, isso aqui, esses exercícios de matemática, fala assim, um carro, às vezes a gente usa muito isso também em física, né, que a física não deixa de você usar matemática o tempo todo. Um carro em repouso começa a funcionar, vai a 20 km por hora, em uma hora, quanto quilômetro ele vai andar? Então, a criança ela precisa ter essa noção, tá bom? Identifiquem formas geométricas tridimensionais e bidimensionais. Associem figuras. Espera-se também que nomeiem e comparem polígonos com relação aos seus lados, vértices e ângulos. Então, a gente vai trabalhar com essa criança com toda essa parte geométrica também, né? Que ela reconheça a figura, que ela possa trabalhar o seu ângulo, as suas vértices e os lados. Quantos lados ele tem e por aí vai. Que eles sejam capazes de medir e comparar por meio de um número resoluções de problemas que envolvam grandeza, como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Aí a gente vai trabalhar com aquela tabela, né, gente? Quilômetro, decâmetro, centímetro, milímetro e decímetro e milímetro, quilolitro, a gente vai trabalhar litro. Então essas tabelinhas vão ser boas para a gente trabalhar em matemática, para ele ter uma noção de quantidade de líquido, quantidade de massa, quantidade de metro, né? E por aí vai. Que eles sejam capazes de resolver problemas de
de compra e venda, desenvolvendo atitudes éticas responsáveis em relação ao consumo. Então, que eles sejam capazes de ir no mercado, fazer uma compra, receber o troco, saber que tem lá uma compra que é R$18,50 e ele dá R$20, que ele vai receber R$1,50 de troco. Então, ele tem que ter essa noção. Então, o que cabe ao ensino fundamental é promover a compreensão de que nem todos os fenômenos são determinantes. Por isso, no início, a proposta é trabalhar o desenvolvimento das noções de aleatoriedade para que os alunos compreendam que no momento certo, né, seja possível esse desenvolvimento dele, esse desenvolvimento provável que ele venha a ter durante o ensino médio. Depois a gente vai falar sobre o outro título, que é Matemática no Ensino Fundamental, anos iniciais, unidades temáticas, objetos e conhecimentos de habilidade. Então a gente vai, tudo que a gente falou agora, que a BNCC ela vem dando esse enfoque, né? O que a gente vai trabalhar no ensino fundamental com a matemática, aqui nesse outro título a gente vai entender de que maneira a gente pode estar trabalhando com os recursos. Então ele vem falando assim, nos anos iniciais vamos trabalhar as vivências cotidianas das crianças com números, formas, espaços, experiências desenvolvidas na educação infantil. A gente até falou no outro vídeo, né, que a gente poder chegar para a criança e falar assim, a gente vai dar figura geométrica. Um quadrado. Aqui na sala, onde está um quadrado? E a criança poder olhar para a janela e ver que a janela é um quadrado ou é um retângulo, que o quadro é um retângulo ou é um quadrado, que seja lá o que for a cadeira, de que forma é a cadeira, se tem alguma coisa circular na sala que a gente possa trabalhar, ela falar, isso aqui é um círculo, enfim, que ela possa reconhecer naquela forma coisas, objetos que a gente tem no dia a dia. Nesta fase, as habilidades devem ir além das 4 operações matemáticas. Então, a gente fica muito focada nesse ensino fundamental em ensinar as 4 operações matemáticas, que é soma, subtração, divisão e multiplicação, né? A gente fica muito focada que a criança aprenda isso, mas às vezes tem outras coisas importantes para a criança poder chegar nesse raciocínio, né? Então, é tudo um conjunto. Portanto, a BNCC orienta e diz que a aprendizagem em matemática está na compreensão dos significados sem deixar de lado as suas aplicações. Então, o ensino da matemática está orientado na compreensão do aluno sem deixar as suas aplicações. Você tem que aplicar a matéria, você tem que dar, você tem que ter resultado, mas a criança ela precisa primeiro compreender. Esses resultam em conexões que os alunos estabelecem nos demais componentes, entre eles o seu cotidiano. Foi o que eu falei. Você pegar o que o aluno está aprendendo e trazer para a realidade dele, o que ele vivencia no dia a dia. Os recursos em matemática têm um papel essencial para a compreensão e a utilização das noções matemáticas. Então, todos os recursos que você vai pegar para você poder ensinar matemática, como a caixa de contagem, como o ábaco, como o tangram, como o material dourado, enfim, vários outros recursos que a gente vai estar trabalhando com eles nesse módulo, vocês vão poder estar usando dentro da matemática, dentro do ensino fundamental, como recurso, trazendo de melhor para que esse aluno possa aprender de melhor forma possível. Mas estes materiais precisam estar integrados a situações que levem à reflexão e à sistematização para que se inicie um processo de formalização. Como assim? O aluno ele precisa entender como usar. Primeiro, se você pega o material dourado, dá na mão do aluno e você não explica como usar, ele não vai saber que um quadradinho daquele é uma unidade, que uma barrinha daquela é uma dezena, que um quadradão grandão é uma centena, ele não vai saber. Então, primeiro você precisa ensinar, para depois ele ter a sistematização primeiro, para depois ele ter o processo de formular aquilo que ele aprendeu e como ele vai usar aquilo no dia a dia. Na matemática,
escolar, né? O processo de aprender uma noção em um contexto, abstrair e depois aplicá-la em um outro contexto envolve capacidades essenciais, como formular, empregar, interpretar e avaliar. Criar, enfim, meios que a criança possa ver aquilo ali e tirar algum proveito, tá? Ela tem que interpretar, ela tem que avaliar, ela tem que estar interpretando, empregar aquilo que ela aprendeu no dia a dia na vida dela, para que os alunos sejam sempre capazes de formular problemas em outros contextos. Então, ele vai aprender, ele vai assimilar, ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu no dia a dia dele e ele vai ter essa visão, né, de um contexto. Ele vai poder falar assim, não, isso aqui é importante para minha vida, eu preciso aprender matemática, porque eu preciso fazer continha, porque eu preciso dar troco, porque eu preciso aprender, porque eu preciso aprender, eu posso vender alguma coisa, eu posso comprar alguma coisa, eu vou saber lidar com dinheiro. Só dinheiro não, de repente eu vou querer construir uma casa, eu vou querer fazer alguma coisa, eu tenho que aprender, saber medida, saber espaço e por aí vai. Gente, no mais, eu espero que vocês leiam a apostila. Todo esse vídeo que foi explicado aqui para vocês está no contexto, está na apostila da página 5 até a página 9. Alguma dúvida, pode botar aqui embaixo do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida que eu vou estar tirando na próxima aula. E a nossa próxima aula será a nossa prova, né? E a entrega dos trabalhos. Não esqueçam, fiquem com Deus, até a próxima semana. Beijo!